nós vimos no horário da escola dominical os argumentos do apóstolo Paulo com respeito à ressurreição do corpo. Meio bem interessante dele levar este argumento e... Obrigado, isso vai ajudar hoje. E depois ele inverteu o argumento. Eu quero começar com aquele versículo 20, embora a gente vá para um outro trecho, mas vem essa afirmação gloriosa de Paulo em 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, depois desse tempo todo de apresentar um argumento que alguém pode até dizer, mas será que Paulo crê na ressurreição corporal e tal? Ele vem com essa reafirmação muito forte. Agora eu vou fazer uma coisinha aqui que espero que vocês entendam. Eu vou pular um pouco esse trecho dos versículos 29 a 34, não por desprezar aquilo, mas é porque apresenta um assunto complicado, que não estou querendo fugir daquilo também, mas que não está dentro do raciocínio do estudo de hoje. Mas é um estudo que eu, o pastor Marcos, numa ocasião futura, devemos inclusive enfrentar, sobre o batismo pelos mortos. Essa é uma prática, por exemplo, dos mormons, e Mavis tem parentes mormons que parece que já fizeram esse batismo por ela. Mas, como eu disse, é um assunto complicado e nós, com sua permissão, ou sem sua permissão, vamos passar e começar de novo agora no versículo 35. Versículo 35. Essa parte está tratando mais de como é que essa ressurreição do corpo pode acontecer. E Paulo logo aqui, ele assume a posição de alguém questionando essa possibilidade. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato! O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. O apóstolo Paulo, quando necessário, usa linguagem bem direta, não é? Ele aqui acusa as pessoas duvidosas disso de insensatez. Insensato. Como é que não entende? E aí, então, ele tocou um pouquinho no trecho anterior sobre a vida da agricultura, mas ele usa uma ilustração maior aqui, que não é de difícil compreensão, não. Faz parte realmente de muitas das nossas vidas, mesmo não sendo fazendores, lavradores ou coisa assim, mas que a gente pode ver o cabimento disso também. Então, ele vem com isso, insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Ele simplesmente está usando a ilustração de uma semente, ou digamos um grupo de sementes. E todo mundo deve entender como é isso. Você coloca aquela semente no solo, vai cobrindo, regando e tudo isso, e com algum tempo começa a brotar. Mas primeiro, aquela semente efetivamente vai
morrer dentro do chão, dentro do solo, para começar o processo de crescimento. Isso, como eu disse, você não precisa ser fazendeiro. A dona de casa talvez tenha suas plantas, que ela faça ou com uma muda, e a muda também faz parte disso, que coloca a muda, depois vai crescendo, que efetivamente aquela muda está morta, né? Ou a semente simplesmente ela coloca num caco, outro lugar assim, onde ela quer que as suas flores cresçam, ou se ela tem um jardim. Mas é normal isso. E a gente entende que aquela semente, mesmo não tendo a forma final, imagine, você quer plantar, digamos, rosas. Então você vai para um lugar que vende sementes de rosa e você pega algumas sementes na sua mão e, oh, que rosas bonitas. Não, você não vai ver nada disso, não. Vai ver somente aquela fase inicial para ser plantado. Então, o que semeia não nasce, se primeiro não nascer, diz 37, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então, existe essa variedade de sementes, às vezes produzindo uma grande árvore. Trigo, como é mencionado aqui, e toda espécie de produto que vem na lavoura. Eu me lembro dos tempos que Deus nos deslocou para Luiz Eduardo, no oeste da Bahia. Luiz Eduardo é um lugar muito dedicado à agricultura. E tinha um irmão na igreja, irmão Jair, um mineiro, mas um mineiro atípico, porque dizem que normalmente o mineiro é fechado, não fala, não. Esse irmão é o contrário, mas ele era um consultor agrícola, um dos melhores da região, inclusive ganhou vários prêmios e tudo isso. E eu, como curiosidade, eu queria aprender da agricultura, não para me tornar fazendeiro, nada assim, mas para entender mais o que se passava naquela região e a dependência da chuva e outras fases e tudo isso. E esse irmão me deu aulas de fazendeiro, né, que aprendi muita coisa gostosa dele assim. Então eu posso entender o ponto de vista do apóstolo Paulo aqui, porque ele está dizendo, olha, a forma final não aparece naquela hora, é simplesmente o grão. E mais tarde vai chegar a esse ponto. Então ele segue no versículo 38, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Imagine se você pegasse uma mão cheia de sementes, mas variadas. Você pode dizer, olha, essa daqui é de cenoura, essa aqui cebola, isso aqui é de rosa, isso aqui é espinafre. Não, você não vai conseguir saber. Mas Deus, na sua criação, colocou esta variedade. E Paulo aqui simplesmente está querendo usar esta ilustração para chegar ao ponto da ressurreição. Ele varia um pouco. Depois das sementes, ele diz, versículo 39, nem toda carne é a mesma. Porém, uma é carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Uma variedade. E aí tem algumas que a gente gosta e outras nem tanto, né? Alguns irmãos da igreja sabem que eu gosto muito de bode, né? Nem todo mundo gosta de bode, mas eu gosto de bode. E eu estou com saudade de Feira de Santana para poder ir lá um dia de novo com o irmão Eugênio, ou quem sabe aqui em Salvador,
encontrar um prato gostoso de bode. Mas nem todo mundo gosta. Tudo bem, então tem carne de carneiro, que alguns gostam e gostam também, carne de boi, assim por diante. Ontem, na hora do almoço, Mavis e eu fomos para um lugar especializado em hambúrguer, não McDonald's não, mais especializado ainda. Eu comi um gostoso hambúrguer de carneiro. Nem todo mundo talvez goste de um hambúrguer de carneiro, mas eu achei uma delícia. E simplesmente Paulo está dizendo aqui, olha, temos essas também, a variedade de carnes que Deus criou na sua criatividade. Também ele parte para um outro aspecto da astrologia. Ele também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. A gente, quer dizer, as pessoas que entendem a astronomia, sabem que nenhuma estrela é igual à outra. Nós também entendemos que nenhum floco de neve é igual a outro floco. E Deus cria tudo isso com essa variedade tremenda, ilimitada, mas sempre com seus propósitos também. Mavis e eu, ano passado, estivemos com o pastor Davi Zemer, dona Patrícia, visitando 2 lugares realmente de grande destaque. Eu diria para quem pudesse ir para os Estados Unidos um dia, deixe de lado Disney, esses lugares, e vai primeiro para a Arca de Noé, e no segundo dia para o Museu da Criação. E nesse Museu de Criação tem um tipo de planetário, é tudo projetado no teto assim, e você fica meio deitado, mas é uma representação do universo. E a gente sente-se tão pequeno naquela hora, naquele lugar, entendendo a grandeza da criação de Deus e da variedade que está lá. E de pensar que não tem nem 2 estrelas idênticas entre todos aqueles milhões e milhões que estão lá. E a criação dele é assim, em vários sentidos. Uma é a glória, versículo 41, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Observando exatamente aquilo. A gente também tem o fator dos planetas, as estrelas e tudo, alguns que brilham mais, outros menos, e alguns que têm aquela aparência de piscar e outros que nem tanto. E tudo isso feito por Deus. 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. A gente fica pensando, para onde Paulo está indo? Agora ele está chegando, ele está fechando a sua ilustração aqui. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em honra. Paulo gosta de fazer comparações. E aqui ele está falando do nosso corpo que é corruptível. Nós herdamos de Adão a corrupção, o pecado, o chamado pecado original. Mas original com Adão, mas é a herança que nós recebemos dele. Mas por meio de Cristo nós recebemos este corpo incorruptível. E como nós mencionamos no primeiro horário,
o corpo corruptível não cabe no céu. Não tem como. Não tem como levarmos toda essa sujeira que faz parte dos nossos pecados, das nossas vidas, o pecado e tudo isso. Não cabe, tem que haver uma transformação, uma diferença. E Paulo aqui está introduzindo esse fator. Até então ele estava mais argumentando sobre a existência da ressurreição. Mas como essa parte do capítulo começou, como ressuscitam os mortos, ele está começando a tratar disso. Semeia-se em desonra, de novo aquele pecado que nós herdamos, ressuscita em glória, aquela transformação, aquela diferença. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Paulo, vendo com outras ilustrações, outras maneiras de ilustrar esta mesma ideia, que o início nos traz fraqueza, mas a transformação em Cristo nos leva para o outro extremo. 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eu acho bonito a simplicidade do argumento dele aqui. Não é com palavras grandes e complicadas ou raciocínios tortos ou nada assim. Evidentemente, nós não teríamos isso na Bíblia. Mas Paulo está realmente destacando a simplicidade nas ilustrações que ele traz aqui. Então, o corpo natural, e a Bíblia menciona isso em outros lugares, é esse corpo. O corpo que nós recebemos na hora do nosso nascimento. Esse corpo que reluta contra as tentações, as dificuldades dessa vida, inclusive não só tentação, mas as fraquezas, as próprias fraquezas de saúde e tudo mais assim. Mas, por outro lado, há esse corpo espiritual. Esse é o corpo que vai habitar no céu. Esse é o corpo que cabe lá perfeitamente. Mas é um corpo que somente podemos receber em Jesus Cristo. Independente das ideias tortas, torpes e tudo mais que o mundo apresenta, não há nenhum outro meio. E a Bíblia argumenta isso com bastante força também. 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. E o segundo Adão é o próprio Jesus. Mais uma vez, Paulo apresentando esses contrastes, essas diferenças, para que não haja nenhuma dúvida sobre o caminho dele, sobre o raciocínio dele. Então, se antes era o corpo natural, o corpo espiritual, agora é o primeiro Adão que nos trouxe a condenação, que nos trouxe a morte física, e o segundo Adão, o próprio Jesus Cristo, que nos traz algo totalmente diferente. Aqui tem algo que tem que ser observado também. Do primeiro Adão, todos nós recebemos. Do segundo, não. Do segundo, não. A oferta está lá. A oferta de Jesus Cristo, o sacrifício feito na cruz, a realidade da ressurreição, que proclama a vida da morte, aí sim, está à nossa disposição. Mas, infelizmente, nem todos recebem o que o segundo Adão oferece.
Então ninguém deve se enganar pensando que não, afinal de contas, Deus vai dar um jeitinho, todo mundo vai para o céu. Isso é mentira satânica. E a Bíblia nunca dá margem para esta possibilidade. Muito ao contrário. A Bíblia argumenta fortemente contra tal possibilidade. Então, temos essa questão. O primeiro Adão foi feito na alma vivente, e Jesus vai além disso, como espírito vivificante. Palavra bonita também. Vivificante. A primeira parte é o que? É vida. Né? A ideia é esta. O primeiro Adão nos trouxe morte. O segundo Adão nos traz vida. Mas essa vida nós precisamos aplicar para nós hoje, para que haja nossa vida eterna. Nossa vida para sempre. Aí tem esse contraste. O primeiro Adão é automático. O segundo requer nossa aceitação, nossa aplicação em nossas vidas. Mas o caso é que Jesus nos traz esse espírito vivificante. 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Recebemos o corpo natural primeiro. Depois o espiritual. E esse depois, como eu já falei, depende da nossa atuação. É dado por Deus, sim. Mas mesmo assim é uma dádiva que nós precisamos receber. No livro de João, Evangelho de João, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então são esses fatores de crer e receber. É a fórmula que a Bíblia apresenta repetidas vezes. E é o que Paulo está querendo destacar aqui. 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, nós. O segundo homem é do céu, enviado do céu, o próprio Deus, que veio se sacrificar, que veio vencer a morte, que veio ressuscitar para abrir aquele caminho de ressurreição para todos os seus seguidores. Isso aqui vem do céu. E mais uma vez esse contraste. Primeiro é da terra, todos nós. Segundo é do céu, vários de nós. Tomara que fôssemos todos. Mas nós entendemos que há rejeição, que há resistência, há dúvida. Infelizmente. Que se a vida terminar assim, não vai nos levar até a sua presença. 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Nós todos, pela herança de Adão. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Mas eu volto a dizer, a primeira fase é automática, a segunda não é. Não deixemos que o inimigo nos engane com essa ideia. Jesus se sacrificou por nós. Venceu a morte, não ficou no túmulo. Mas não podemos ficar indiferentes sobre esta realidade. A herança de Adão, todos temos. Mas aquele processo que a Bíblia menciona também de adoção,
requer um passo especial na vida, um passo de aceitação, um passo de recebimento. E 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Do primeiro Adão, nós todos somos. Do segundo Adão, nós precisamos ser, precisamos pertencer, precisamos fazer parte. Porque Paulo não deixa aqui nenhuma margem, nenhuma possibilidade de uma solução eterna, a não ser que a gente esteja afiliado também com o segundo Adão, aquele que nos oferece a salvação. Oremos. Amado Pai, te damos graças por esses argumentos de Paulo, também dirigido pelo Teu Espírito Santo, que o primeiro Adão prevalece no mundo entre nós todos, mas também mostrando que para que haja esta ressurreição para a vida eterna, precisamos fazer parte do segundo Adão. Damos-te graças a Deus porque a grande maioria de nós aqui hoje já está nesse grupo. Inclusive nossa querida irmã Eunice. Damos-te graças pelo testemunho dela ao longo desses anos. Mas a Deus reconhecemos que num grupo desse tamanho, sempre há algumas pessoas ainda necessitadas. Pessoas que não resolveram, que não tomaram aquele passo de crença, de recebimento do segundo Adão. Clamamos a Deus por essas. Amamos a eles. Sabemos que Tu os amamos, ama também, mas, ó Pai, nossos corações sentem dores, sabendo o futuro terrível sem Cristo. Portanto, ó Pai, te rogamos pelo Teu Espírito Santo, que faças o convencimento necessário, o esclarecimento necessário para que haja uma fé verdadeira no segundo Adão e, portanto, a esperança também dessa ressurreição. Damos-te graças por todas as suas bênçãos, pelo amor que Tu tens por nós. Pedimos, Senhor Pai, que Tu nos despeça agora na Tua graça e paz até os nossos lares, trazendo-nos de volta hoje à noite para que possamos receber mais das Tuas bênçãos. Em nome de Cristo. Amém.